A resistência ao dinheiro é que faz o dinheiro fugir das nossas vidas. Mas não fugir de forma mística. Por que que o dinheiro foge? Quando eu tenho resistência inconsciente. Porque a maioria das resistências são inconscientes. Porque ninguém conscientemente vai resistir ao dinheiro, porque a pessoa precisa do dinheiro para ter uma vida mais digna. Então, a maioria das resistências, ou seja, a maioria da escassez, está relacionada à resistência que a pessoa tem. E essa resistência, ela está relacionada às crenças, ela está relacionada às memórias em relação ao dinheiro, ela está relacionada aos paradigmas. Porque a riqueza, ela é natural. Deus criou todas as coisas com abundância. Tudo que Deus criou é abundante. A natureza é abundante. O ouro é abundante. A areia é abundante. A água é abundante. A natureza, as plantas são abundantes. A produção das sementes são abundantes. Então, a abundância é natural. E a escassez é resistência. Quando uma pessoa está vivendo uma vida limitada, regrada, não tem dinheiro, o dinheirinho ali é contado, regrado para pagar o básico, essa pessoa, ela tem crenças, ela tem memórias, ela tem paradigmas de resistência. Mas muitas pessoas não têm consciência. E se não tem consciência, não tem libertação. Olha só o que a palavra fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer para ser liberta. Eu preciso ter consciência. Eu preciso de ciência para ser liberta. Ser liberta de quê? Das crenças, dos pensamentos, das limitações que foram absorvidas pelo meu subconsciente enquanto eu era criança. Porque a criança, ela é uma esponjinha, ela absorve ali, sem muito discernimento. Então, a maioria das crenças foram absorvidas na nossa infância. Óbvio que a gente continua repetindo esse hábito. Por que que a gente continua repetindo esse hábito? Porque a gente não tem o quê? Consciência de riqueza. Se alguém chegar para você e perguntar assim, Ilka, você tem resistência ao dinheiro? Lógico que eu vou falar, não, eu não tenho não. Por que eu digo isso? Porque inconscientemente está enraizado a minha resistência e eu penso que eu não tenho. É meio que um engano, é meio que camuflado. Então eu costumo sempre dizer, você chega aonde a sua consciência lhe permite. Por isso que é importante ter ciência. Consciência. Você conseguiu perceber que são duas palavras? Com mais ciência. Eu preciso conhecer, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as leis do universo, eu preciso conhecer os princípios naturais, os princípios espirituais. Eu preciso ter ciência para que a minha mente se expanda, para que a minha mente cresça, para que eu saia daquele mundinho pelo qual eu fui inserida. Mas se eu sou uma pessoa preconceituosa, religiosa, mística e me fecho dentro de uma caixinha, não, o certo é aqui, e somente isso aqui é certo.
que é que vai acontecer? Eu vou ser privado de ter ciência, de ter outra ciência, e a minha consciência não será expandida. Então eu irei morrer, eu irei envelhecer com aquela consciência limitada, porque eu não deixei que houvesse uma expansão. A expansão, ela vem, para que a expansão venha na minha e na sua vida, a gente precisa derrubar os preconceitos. A gente precisa passar por cima das nossas crenças, do que a gente tem como só isso é certo. Então a gente precisa se abrir para ouvir outras coisas, entender outras coisas, até para que a gente possa comparar, até para que a gente possa ver um outro ponto de vista. Então, pessoal, é muito importante para que a gente possa mudar essa situação, porque somos nós que criamos a nossa própria realidade, para que a gente possa mudar essa situação que vivemos hoje. A gente precisa mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas memórias, porque a gente pensa em conformidade com as nossas crenças. As nossas crenças movem os nossos pensamentos. Então a gente precisa mudar as crenças. A gente precisa ler, a gente precisa se expor ao que é bom, a gente precisa se expor à abundância, se expor à riqueza, se expor, ler assuntos grandiosos, para que a gente possa construir novas memórias, novos pensamentos, novas crenças, para que a gente tenha novos pensamentos e novos sentimentos. E esse pensamento com esse sentimento gerará uma ação que me moverá a manifestar aquele novo pensamento que eu tenho agora. Porque o que eu tenho agora é fruto de um pensamento, de uma emoção e de ações correspondentes a esses pensamentos e a essas emoções. Então, para que eu possa mudar as ações, eu preciso primeiro mudar as crenças. Eu preciso primeiro mudar as memórias, os paradigmas, para que então eu tenha pensamentos condizentes com essas novas memórias e sentimentos também condizentes com essa nova memória e que me levem a ações de grandeza, de amor, de prosperidade, de abundância. Eu vou ter ideias, eu vou ter discernimento, eu vou ter outros pensamentos, eu vou ter outras atitudes, eu vou ter outras ações. Porque a ação é necessária. Eu preciso me movimentar. O pensamento é importante, a emoção importantíssimo, mas sem a ação não tem manifestação. Então eu preciso me mover, mas para que eu possa me mover certo, eu preciso pensar certo e sentir certo. Você entendeu?